Boa tarde, meu nome é Luiz, eu sou RN da terapia intensiva e no Jornal Clube de hoje vou apresentar o Mercy Trial, que é um trial bem interessante e avalia a diferença de você fazer o meropenem contínuo, pressa intermitente, nos pacientes críticos internados com sepsis ou choque séptico. Então, só dando um panorama geral, na década de 50 houve uma revolução na medicina com a descoberta das penicilinas. Porém, com a descoberta de antibióticos também vão surgindo os mecanismos das bactérias para combater esses antibióticos. E na segunda metade do século passado, surgiu a necessidade de produzir novos antibióticos para burlar esses bacilos produtores de beta-lactamases. Foi nesse contexto que surgiram as carbapenemas, que é a classe que o meropenem faz parte. Ele tem uma diferença, ele tem um anel carbapenema que está ligado a esse anel beta-lactâmico, e essa característica da molécula faz com que ele se ligue de formas diferentes às PBPs, né, as Penicillin Binding Protein. Além disso, o meropenem tem outras características interessantes. Ele atinge concentrações altas em diferentes tecidos, sendo uma boa opção para tratar infecções do trato gastrointestinal, sistema nervoso central. Porém, ele tem uma depuração renal e a meia-vida é relativamente curta. Das carbapenemas, o que tem a maior meia-vida é o estapeném, que chega a uma meia-vida de 4 horas. E a atividade dele é tempo dependente, a gente detalha um pouco melhor já. Então, por muito tempo, ele foi considerado a última linha de tratamento das infecções graves por grandes negativos, principalmente das infecções relacionadas à assistência à saúde. E por que dar meropenem contínuo? Então, lá na faculdade, a gente aprende, na farmacologia, que existem dois mecanismos principais do antibiótico agir. Primeira forma é pelo tempo, que a concentração sérica fica acima da concentração inibitória mínima, e é nessa classe, é nesse mecanismo que se encaixam os beta-lactâmicos. E a segunda forma é pela concentração que esse antibiótico vai atingir no sítio de interesse. E aí podemos usar como exemplo os aminoglicosídeos. Então, tem um certo racional. Se o meropenem ele age, se os beta-lactâmicos agem pelo tempo que fica acima do MIC, faz sentido fazer essa infusão de forma contínua para você ter mais tempo de exposição aí acima desse valor. E pensando nisso, talvez a gente consiga melhorar o desfecho dos pacientes e também tratar um pouco esse grave problema de saúde que a gente vive, global, e que os americanos também se preocupam muito com isso. Não tem sido incomum encontrar antibióticos como esse, bactérias tão existentes a todas as classes de microbianos. Então, esse dado é de 2019, é um dado do CDC, que mostra que 2,8 milhões de infecções foram causadas por germes, drogas resistentes, e cerca de 35 mil mortes aconteceram resultado dessas infecções. Então, um problema bastante relevante. Tanto que o Survival Sepsis Campaign, ele coloca lá na recomendação 25 para adultos com sepsis ou choque séptico, ele sugere fazer a infusão prolongada dos beta-lactâmicos, pensando nesse racional aí do tempo de exposição da concentração acima da MIC. Só que, como eles também falam, essa recomendação ela é fraca. E por que ela é fraca? Os dados que a gente tinha eram de meta-análises, estudos pequenos, e que tem um intervalo de confiança que não é lá muito confiável. Então, surgiu essa necessidade de um trial bem organizadinho que pudesse responder essa pergunta. Então, a hipótese é, em pacientes críticos com sepsis, a infusão contínua de meropenem, comparada à administração intermitente, reduz mortalidade e, isso é importante, a resistência bacteriana. Toda vez que a gente falar em bolos ou intermitente, a gente está falando de infusão menor de 60 minutos. Mas aí surge uma pergunta, por que não dá meropenem infusão contínua, já que tem esse racional? Eu fazer isso para todo mundo. Primeiro, porque aumenta custo, você precisa de bomba de infusão, e eu convivi com a realidade no Covid recentemente, que a gente não tinha bomba de infusão para todo mundo, e aí começaram aquelas alquimias de midazolam, cretânio, tudo junto na mesma bomba. Segundo, porque eu acho que a nossa enfermagem já é sobrecarregada demais, para ter que estar anotando o balanço toda hora, quando foi infundido. Terceiro, que muitas vezes os convênios eles não cobrem os sets de infusão das drogas. Muitas vezes você vai precisar de uma via exclusiva para administrar o meropenem. O meropenem não pode ser feito, por exemplo, com diazepam, não pode ser feito, por exemplo, com anfotericina B, dentre outras classes. Então, falando do estudo, o Mercy, os métodos, foi um estudo randomizado, a randomização foi em blocos, duplo cego, e é muito interessante como é que eles fizeram isso, daqui a pouco a gente detalha um pouco melhor, com alocação 1 para 1, usando uma base de dados de web. Foi um estudo realizado na Europa, e aí está essa bota, porque é um estudo que foi realizado principalmente na Itália, os autores são italianos. Envolveram 31 unidades de terapia intensiva em 26 hospitais diferentes,
em 4 países: Itália, Croácia, Rússia e Cazaquistão. Mas a maioria foi na Itália. E após a randomização, o que acontecia? E é muito interessante trazer esse estudo. Primeiro, quem é que era cego no estudo? Eram os pacientes, os médicos e os investigadores. Só que alguém tem que preparar a droga. E eu acho que quando você está preparando uma droga, é importante você saber o que, é que você vai instalar no paciente. Então, os farmacêuticos e a equipe de enfermagem recebiam um e-mail que continha a alocação do tratamento, e esse farmacêutico preparava a droga, e ele entregava a um membro da equipe de enfermagem a droga, e eles sabiam. Só que esses que sabiam quem recebia o quê, eles não participavam da coleta da análise dos dados. Existia uma equipe treinada que era responsável por coletar esses dados e analisar. Esses membros do estudo que analisavam os dados, eles não participavam direto do cuidado do paciente. Principais critérios de inclusão: paciente maior de 18 anos, com sepse ou choque séptico, que eles definiram sepse como infecção com um sulfa maior ou igual a 2, e choque séptico com a necessidade de vasopressores para manter uma pressão arterial média acima de 65. Que estavam graves o suficientes para serem admitidos na UTI, então foi um trabalho feito na UTI, e o choque foi definido como uma necessidade de vasoconstrictor para manter a PAM acima de 65. E como principais critérios de exclusão, primeiro foi recusa no tempo de consentimento, o uso prévio de carbapenemas, muito baixa probabilidade de sobrevivência, um SARS-2 eles usaram como critério maior do que 65 pontos, imunossupressão severa, que era um uso de mais de meio miligrama por quilo dia, meio quilo de metilfrénico pesado, por mais de 30 dias, as outras imunossupressões graves. E é interessante os critérios de inclusão, porque esses são justamente os pacientes que pensam em dar a meropenem uma inclusão mais estendida. Então, um ponto positivo também do trabalho. Na análise estatística, eles hipotetizaram que o desfecho primário composto, que composto? Lembrando lá dos nossos primeiros slides, que ele avaliava a mortalidade em 28 dias e o surgimento de micro-organismos pan-resistentes. Eles definiram pan-resistentes como resistentes a todas as classes ou extensamente resistentes, que eram sensíveis a uma ou até 2 classes de microbianos, no dia 28. Eles avaliaram que o desfecho ocorreria em 52% dos pacientes na administração intermitente. Na administração contínua, eles avaliaram que esse desfecho seria de cerca de 40%. Então, eles previram uma redução de 12% do risco desse desfecho primário composto. E, para isso, uma amostra de 300 pacientes em cada grupo, 600 no total, teria 80% de poder para detectar essa diferença de forma estatisticamente significante. Além disso, o desfecho primário composto foi analisado usando um Q-quadrado de caudal, baseado no princípio da intenção de tratar, e foram calculados os riscos relativos em intervalo de confiança, usando uma tabela 2x2 com regressão log linear e uma aproximação normal para o SE, que eu confesso para vocês que, dado a minha caminhada na R1, eu não entendo muito bem, então coloquei aí para o professor Bruno falar mais na frente. É muito interessante também que eles especificaram alguns subgrupos que são pacientes que a gente precisa ter um maior cuidado. Dentre eles, pacientes que foram identificados que os patógenos tinham uma alta concentração inibitória mínima em relação às carbapenemas, injúria renal aguda, bactérias que, sabidamente, têm mecanismos de resistência às carbapenemas mais conhecidos, como acineto, pseudomonas e klebsiella, e pacientes mais graves, que eles definiram como um sulfa maior do que 15, com um SARS-2 maior do que 52. E aí, quando a gente vai avaliar o fluxograma do estudo, 896 pacientes foram acessados. Desses, 289 já foram excluídos de cara, principalmente porque eles atingiram os critérios de exclusão. Ou porque já receberam meropenem ou outra droga dos carbapenemas, ou porque eles tinham uma baixa chance de sobrevivência, com aquele critério de exclusão do SAPS maior ou igual a 65, ou porque eles estavam tomando imunossupressores. 45 foram excluídos por decisão do médico assistente, 27 por problemas logísticos, 3 morreram antes da randomização e 18 por outras razões que eles especificaram no suplemento. Dos 607 randomizados, eles já atingiram a meta lá dos 600, foi 607, 303 foram randomizados para receber administração contínua e 304 para receber intermitente. Os 303, 302 receberam, e os 304 receberam. Então, teve uma excelente adesão aí nos grupos. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso mandar essa tabela melhor, mas para a gente não perder muito tempo, eu vou detalhar o desenho do estudo, que foi bem interessante. Então, foram 607 pacientes admitidos na UTI, eles tinham que ser graves suficientes para estar na UTI, e todos, independente do grupo, de ser intermitente ou contínuo, recebiam primeiro 1 grama de meropenem em bolos. Depois que ele recebia esse 1 grama de meropenem em bolos, aí era randomizado para receber a infusão contínua
e aí seria 3 gramas ao longo das 24 horas, ou intermitente, que seria 3 gramas dividido em 3 doses diárias. Culturas eram coletadas no pré-tratamento, no terceiro dia, no dia 8 e no dia 28. E eles deixam claro que, se caso o médico paciente quiser solicitar mais culturas, ele teria liberdade total para fazer isso quando ele julgasse. Eles até especificam pioras e autorizariam o médico a coletar uma nova cultura, mas ficava a critério da equipe assistente. E eles usaram uma estratégia de cegamento chamada double dummy. E não é isso, double dummy. Na verdade, o double dummy é essa técnica que eu achei sensacional. O que eles faziam? Todo mundo recebia as duas coisas. Todo mundo recebia alguma coisa intermitente e todo mundo recebia alguma coisa contínua. Só que quem estava no grupo de infusão contínua de meropenem recebia o meropenem de forma contínua e recebia bolas de soro fisiológico 3 vezes por dia. E quem estava no grupo de administração intermitente recebia o meropenem de forma intermitente e recebia lá um soro fisiológico contínuo. E as observações: o meropenem podia ser reduzido para 2 gramas por dia se o clearance fosse menor do que 50, segundo o consenso internacional. E dependendo do julgamento clínico, a concentração poderia ser dobrada. Por exemplo, se a bactéria tivesse um alto nível, se fosse infecção do sistema nervoso central. A avaliação do estudo durou 28 dias. Senti falta, porque eu não encontrei, talvez, pode ser que eu não tenha olhado direito, mas eu não encontrei nada falando especificamente dos pacientes dialíticos. Eles usaram só como corte clínico menor do que 50. O desfecho primário. O desfecho primário avaliado foi a mortalidade por todas as causas, no dia 28, e o surgimento de bactérias pan-droga resistentes ou extensivamente drogas resistentes no dia 28. E como desfechos secundários, dias vivos e livres de antibiótico-terapia no dia 28, dias vivos e livres de UTI no dia 28, mortalidade no dia 90, e aqui um investigador estava cegado, realizou o segmento via telefone dos pacientes do dia 28 ao dia 90, ele até especifica que quando ele não conseguia escutar via telefone, eles mandavam cartas, mas eu não sei qual a resposta que eles recebiam. E também eles avaliaram com desfecho secundário o sofro acumulativo no dia 28, porém, para esse desfecho secundário, os dados foram muito pobres e eles acabaram tirando isso do estudo. Resultados. Então, essa é a baseline do estudo. A gente percebe que tem uma excelente separação fisiológica dos grupos, são muito parecidos. Eram, em sua grande maioria, homens com principal comorbidade. Eram diabéticos. E eu vou detalhar um pouquinho mais essas características. Desses, 67% do grupo contínuo sabia qual era o sítio da infecção, 65% do grupo intermitente sabia qual era o sítio da infecção. Então, nem todo mundo, cerca de 30% dos pacientes não sabia qual era o sítio da infecção, só que isso foi parecido entre os dois grupos, reduzindo um pouquinho esse viés. As infecções eram, em sua grande maioria, do trato respiratório. Teve também aí um pequeno problema que aconteceu no meio do estudo, que foi um negócio chamado Covid, mas eles relatam que o recrutamento diminuiu durante a pandemia do Covid, mas que o estudo não foi cessado durante esse período. Além disso, muito interessante que na baseline, os SAPS-2 e o SOFA, dos dois grupos, eram muito parecidos. Então, já diminui um pouquinho o viés da gravidade, pacientes ser mais ou menos graves. A mediana dos SAPS era 44 no grupo contínuo e 43 no intermitente, e o intervalo também era muito semelhante. E os dias da admissão hospitalar para randomização também foi muito semelhante entre os grupos. Foram coletadas muitas culturas, cerca de 8.621 testes de cultura, e não só hemocultura, poderia também ser coletada a cultura do sítio da infecção suspeitada. E mais de 15 mil linhas de antibiograma foram utilizadas nesse estudo. Dos achados microbiológicos, 72% das amostras cresceu alguma coisa. Dessas, grande parte foi por gram-positivos, se destacando o estafilocoagulase negativa. E dos gram-negativos, o principal foi a Klebsiella, seguido da Pseudomonas, Escherichia coli, Acinete, Enterobacter e outros. É interessante salientar também que desses pacientes aqui, 68% eram sensíveis a carbapenema, mas 32% eram resistentes. Então, tem 30% de pacientes que você não conseguiu identificar qual era o patógeno, e dos que você conseguiu identificar, 32% eram resistentes. É importante destacar. No desfecho primário, estou avaliando a randomização. Baseline. Não, isso é do final já do trabalho, de todos os achados. Isso, das culturas no final. No desfecho primário, a mortalidade em 28 dias ou o surgimento de pan-droga resistente ou extensamente resistente foi muito parecido nos dois grupos. 47% no grupo contínuo, 49% no grupo intermitente, com P não significante. Quando você desmembra esse desfecho, já cai no desfecho composto, quando você avalia separadamente a mortalidade no
em 28 dias, 30% para o grupo contínuo e 33% para o grupo intermitente, com P também não significante. E quando você avalia separadamente a emergência de micro-organismos resistentes, 24% para o grupo contínuo e 25% para o grupo intermitente, com P também não significante. A mortalidade em 90 dias, que foi um dos desfechos secundários, também não houve diferença, nesse caso não houve diferença nenhuma no percentual, também com P não significante. E naqueles grupos específicos que eles especificaram já no início do trabalho, também não houve nenhuma diferença significante. Em todos os pacientes, a mortalidade muito parecida, né? Nos pacientes que tinham alto MIC, também 61%, 60%. Os que isolaram acineto. Aqui foi uma diferença um pouquinho maior, mas o P não significante. Klebsiella, muito parecido também. Pseudomonas, igual. Quem tinha insuficiência renal, teve uma diferença também, favorecendo um pouquinho mais a administração intermitente, porém, um P aqui beirando, vai. E os pacientes muito graves também, 50% para cada. Então, discutindo no nosso artigo, um artigo neutro, o trabalho mostrou que não houve diferença entre fazer meropenem intermitente e meropenem de forma contínua. Mas o próprio trabalho destaca que ele tem algumas limitações. A primeira é que a dose do meropenem podia ser modificada a critério clínico. Então, nem todo mundo que começou com 3 gramas terminou com 3 gramas. Como eu falei, ela poderia ser reduzida de acordo com o clínis de creatinina, poderia ser aumentada também de acordo com o critério clínico do ciclo da infecção. Existe também um efeito pós-antibiótico. E o que significa isso? O meropenem, apesar de ele agir pelo tempo que fica acima da MIC, existe o conceito de que mesmo quando ele tem concentrações abaixo do MIC, ele ainda continua inibindo o crescimento bacteriano. Então, talvez esse efeito pós-antibiótico ele tenha influenciado nos dados que foram apresentados no estudo. Outra limitação é que não foi realizada a dosagem da concentração sérica da droga. Eu dei uma pesquisada sobre a dosagem de meropenem e ainda não tem estudos que favoreçam a custo-efetividade aí desse método. E, além disso, grande parte dos pacientes que foram randomizados tinham uma terapia que era associada a outros antimicrobianos. Isso pode oferecer uma certa proteção em períodos de baixa concentração de meropenem. O principal que foi associado foi a vancomicina, né, o velho Vanconem. E, por último, o estudo ele pode ser underpowered para detectar uma diferença clínica menor que o esperado. Eles esperavam uma diferença de 12%. Então, eles colocam no finalzinho do artigo que talvez esse estudo tenha sido underpowered. E aí, está em andamento um estudo muito parecido, mas é mais robusto, que avalia o BLING3, ele avalia a infusão contínua versus intermitente de antibióticos, e nesse trabalho, eles estão recrutando 7.000 pacientes, e eles vão avaliar a diferença de infundir 2 beta-lactâmicos, tazocin ou meropenem, de forma contínua e intermitente. A gente está aguardando aí o resultado desse estudo para a gente melhorar nossas evidências. Então, alguns comentários rápidos. Os pontos fortes desse estudo é que é um estudo muito cêntrico, randomizado. A estratégia de randomização é muito interessante, reduz o risco de viés. A pergunta do estudo é bem relevante e ele tem uma boa validade interna e externa. E até agora foi o maior estudo de melhor qualidade produzido, randomizado, duplo cego, sobre infusão contínua intermitente do meropenem. Os pontos fracos é que os componentes do desfecho eles são bem diferentes. Ele avalia um desfecho composto da mortalidade e surgimento de germes multiresistentes. Até a pessoa que não morre, ela também tem uma probabilidade maior também de desenvolver um germe resistente. Então, esses desfechos eles acabam, de certa forma, sendo um pouquinho opostos. Eles não monitorizaram o nível sérico do meropenem. Eu coloquei como um ponto fraco, mas eu também não sei até que ponto isso seria tão importante assim, porque não temos ainda a certeza da competitividade desse processo. E os achados não podem ser generalizados aos outros beta-lactâmicos. E aí a gente tem um estudo em andamento para tentar melhorar isso também. E a previsão era de uma redução de risco de 12%. Será que foi um pouco demais? Faltou poder do estudo? Ou será que o benefício existe, mas é um benefício muito pequeno, que o estudo não conseguiu demonstrar? Então, é isso. A apresentação, acho que está bem legal o estudo. O que vocês acharam a respeito aqui?
minha impressão nesse estudo foi que existem cenários e cenários. É uma coisa, aqui em São Paulo, quando a gente vem fora para cá, a gente vê que tem uma diferença muito grande de como as coisas funcionam. E de onde eu vim, geralmente o Meropenem ele é feito de forma intermitente. Eu acho que esse estudo, a impressão que eu fiquei foi, se você faz intermitente, faz a intermitente. Se você é acostumado a fazer contínuo, faz contínuo. Acho que ficaria a critério de cada centro fazer da forma como está acostumado, assim, o que é protocolado. Não sentiria muito desconforto em fazer intermitente com os pacientes graves, não. Acho que o trabalho é importante. Infecção para ele, a gente vê muitos antibióticos muito. Talvez desse em forma diferente você pode fazer a mesma medicação sem acrescentar um grande custo. Se isso teria impacto de desfecho, acho que a pergunta é relevante. Vamos só ver assim, qualquer pergunta de estudos que a gente sempre fala assim, eu concordo sempre a pergunta, mas qual que é a população do estudo? Isso aí foi não simples como uma limitação do estudo até, né? Mas assim, a gente não negócio de ver quando a gente cai muito fixa da vida, assim, hoje o que é certo, assim, né? Eu ok, gente teve questão do survival, etc., mas assim, um grande, talvez uma quantidade relevante dos pacientes que foram randomizados, talvez ele tivesse infecção, que é quase 30%, né? Nunca positivo. Mas aí a outra tem uma infecção confirmada. Não, tem uma dúvida, assim, talvez ele não tinha infecção, mas assim, é um ponto. E o segundo ponto é que, assim, foi o estilo de estudo que ele quis desenhar. Acho que talvez seja meio replicável para o nosso dia a dia, mas o que acontece? Tinha um grupo de pacientes que a gente não sabia se tinha infecção. Aí tem um grupo de pacientes que tem infecção com gram positivo. E provavelmente isso aí não vai mudar, então, o meropenem intermitente ou contínuo. E aí tem um grupo de pacientes que tem bicho resistente a meropenem, por exemplo. Provavelmente também não vai fazer muita diferença. E aí, quando você pega os pacientes que tinham... O suplemento tem uma tabela disso. Quando você pega os pacientes que têm gram negativo, que, no caso, tipo assim, talvez isso aí faria diferença, eu acho que é coisa de 60 pacientes para cada lado. Então, de 300 pacientes, talvez os pacientes daí no meio teriam algum benefício disso cair lá para baixo, entendeu? Então, quando eu comecei a ler, assim, se tratar empírico isso daí, eu acho que a chance dele ser neutro era muito grande já desde o começo, assim. Mas eu acho que o que eu chegar seja o pragmático. Então, mas a população era o quê? Era paciente com infecção por BGN sensível a meropenem ou era paciente com suspeita de infecção dele? Então, a população de estudo, eu pessoalmente acho que é um critério de inclusão muito elevado. Isso que o Estado pode falar do estudo. Sim, mas na prática é o que a gente faz. Você está vendo o período contínuo independente do estado futuro. Dependendo do estado. Por exemplo, assim, aqui na UTI clínica, por exemplo, talvez tenha um perfil meio diferente do estilo da filosofia do centro microbiano. É muito raro a gente dar meropenem empírico, né? A gente costuma dar meropenem guiado aqui. Sim. Então, se fosse nesse estilo, assim, eu vou dar meropenem guiado por cultura, seria muito mais difícil recrutar. For certo, seria muito mais difícil desenhar um estudo nesse estilo. Mas teria uma chance de ser positivo maior do que desse jeito que foi. Perfeito. Eu acho que ele vai para a prova de conceito. A gente tem que ver quem me perguntou. Por isso que eu estou falando para vocês. Sabendo que ele contínuo intermitente é uma pergunta relevante. Esse tipo de população, a gente tem que definir também que eu já apresentou. Exatamente. Se eu fosse desenhar, eu teria desenhado mais parecido com o Douglas. Ele selecionado melhor a população para ter uma chance de achar se o conceito dele de que contínuo é melhor do que MTI, porque ele botou empírico demais. Eu acho que tem muitas limitações, né? Botou a estratégia de você começar sem nem saber se o doente está infectado. Eu acho que tem muitos passos até lá, né? Não é que contínuo intermitente, acho que a ideia seria provar o conceito de utilizar a farmacocinética e farmacodinâmica aplicada aos antibióticos, se isso funciona ou não. Porque eu acho que um exemplo que ele deu foi uma droga super comum que é o meropenem. Então, eu acho que a ideia dele fazer aquilo assim, digamos, mais pragmático, não, é uma coisa que, de probabilidade de pré-teste da ideia, só tem trabalhos assim, pequenos que são neutros. Eu acho que a ideia é que ele, por exemplo, ele poderia fazer um braço para utilizar antibióticos com base em PKPD, como você mesmo apresentou, né? Existem classes que são tem acima da MIC, tem classes que são concentração dependente, tem classes que é algo que sobre MIC, né? Então, acho que poderia ser um abraço para usar antibióticos desse estilo, né? Tipo, aí você conseguiria aumentar a quantidade desses pacientes que são, sei lá, gram positivo que cresceu na cultura. Então, você usa vanco com base na vanco PK,
Cresceu um BGN, você usa a primeira peninha, infusão contínua, cresceu um bicho só sensível à mica. A mica, dose de concentração dependente, outro braço que você faz o trabalho usual. Se você Você conseguir... está fazendo a tua pergunta, né, Diego? Não, era assim, porque a pergunta dele era específica dessa intervenção. Né? Mas eu digo, E aí você vai misturar muita coisa, porque são intervenções bem diferentes. mas Essa é uma, eu entendo, né? Você está pensando na design de estratégia, né? Mas aí qual que é o problema? Você fazer isso. A gente tem que entrar. O estudo foi o quê? Aqui. Ele tentou, que é uma fortaleza desse estudo. Muito forte. Para fazer o estudo que o Thiago falou, você teria que saber o resultado da cultura e você ia na intervenção. Não poderia ser cegado, certo? Entendeu? Então, para fazer um estudo do cego, ele tinha que fazer essa de certa forma, né? eu acho que o cego, nesse caso, poderia. Não sei se precisaria ser cego esse estudo, assim. Eu acho que para você provar um conceito farmacológico, você, por exemplo, tem outro trabalho, que é o Target, que ele vai dosando a dose do pipitazo e ajustando para ficar um X acima da mica, assim. Então, eu acho que esse trabalho poderia ser desenhado mais nessa linha para conseguir provar o conceito de fusão estendida. Então, como ele usou desfecho duro, de mortalidade, até um pouco separado, droga multiresistente, que são coisas que você não tem como falsear uma droga com um bicho multiresistente de mortalidade, não tem como você evitar que ela morra. Então, eu acho que um estudo aberto, usando para dosar, uma coisa bem meticulosa, com desfecho duro, eu acho que seria aceitável. Assim. Concordo contigo. Mas não foi a pergunta que eles queriam responder. Concordo contigo. Uma forma de ver. Mas ainda assim, eu acho que seria uma salada. Uma coisa é você tratar staff, outra coisa é você tratar Klebsiella, entendeu? Acho que são coisas, no fim, viraria uma salada por isso. E aí, eu queria que vocês chegassem nisso, né? Ele randomizou na suspeita de infecção com substância orgânica ou choque, certo? E aí, o que aconteceu depois? Os pacientes de infecção com positivo. Vocês acham que faz sentido eu analisar esses pacientes? Eu acho que a pergunta acaba sendo bem aplicável, assim, porque talvez a maioria das no Brasil inteiro talvez seja típico. E falando de recurso e como, estresse aqui, eu acho que a pergunta acaba sendo super válida e aplicável, né? Quando o paciente tem um ISPL específico, comparando sem fusão contínua, sem fusão permanente. Então, assim, acaba sendo um cenário real e em muitas dessas situações vai ser a gente vai rolar matéria, vai ser positivo, a gente evitou de usar pulso, evitou de usar uma fusão contínua, então acho que ele responde super bem. Mas se tivesse... Não, e a ideia é assim, se você deixa para esperar a cultura para decidir, o período, geralmente quando você está pensando em infecção, né, é tempo dependente do tratamento, certo? Você está pensando, você tem que fazer intervenção quanto antes, né? Entendeu? É isso que você está pensando, né? Tem que começar logo no começo, na suspeita de infecção, e a cultura vai demorar de 2, 3, 4 dias para certo? Isso para mim faz sentido se ele pensar, se suspeitei de infecção, devo dar mera ou não, isso é uma coisa. A outra coisa, se ele decidiu dar mera, a forma como ele vai administrar, para mim faz sentido que ele está pensando que vai ser um BGN e precisa ser que vai por meropendente. Isso daí não muda um pouco, ele só acrescentou um grau de certeza a mais de acrescentar nesse pool de pacientes dele, para a gente fungar positivo, para a gente não ter infecção e tudo. Acho que para provar que o mesmo recurso, talvez de administrações de forma diferente, tem uma diferença, para mim, ele tinha que ter limitado para a população de interesse. Eu já não espero que vai tratar. Eu já não espero. Porque mesmo que esse cara pragmático que eu comecei, eu não espero que o mero vá tratar o CGP, até que se cresceu na cultura que CGP, o meu token fat era a cobertura para... Era como staff, como sexo. Sim. Também que eles querem resolver, né? Eu acho que talvez se tivesse falado que ali SQL, para que alguém possa fazer contínuo, acho que isso não te ajuda a decidir se vai fazer contínuo. Não ajuda, mas na minha cabeça, se ele tivesse feito selecionado para essa população, mesmo ele não tendo desenho pragmático, se tivesse visto a diferença, eu me decidi, talvez uma vez que eu decidi usar o Mera, talvez me ajustasse a pensar. Como que você poderia analisar o estudo, fazer análise? Porque na randomização não teria como ser diferente.
tem uma coisa que teria que fazer, que é uma felicidade civil por nome do estudo. Mas, o que você poderia fazer? Tem a ver com a analisação da a análise para você analisar essa população. Você pode especificar que a população de análise são os pacientes com infecção com BGM sensível. Você poderia fazer uma análise de todos, e uma das análises é assim, eu vou analisar só esse subgrupo. Mas aí, o que eu teria que fazer com a randomização para isso ser válido? Isso, você pode estratificar para as variáveis? Mas você sabe, ela é uma variável pré-randomização, porque você coletou a cultura antes de randomizar. Então, como a variável é pré-randomização, é válido você analisar estratificando para essa variável. Porque aí você vai equilibrar dentro desse prato os fatores. Só que isso gera um outro problema. Qual que é o problema? O problema do próprio estudo aqui. Por que o Bling 3 tem 7 mil pacientes e esse aqui tem 600? Muito N para conseguir isso. Aí, quando você se estratifica para essa variável, o seu N vai reduzir ainda mais, você vai ter um totalmente overpower. Certo? Então, faz todo sentido o que vocês estão falando. Faz sentido a pergunta deles, a meu ver, de você, na randomização, já fazer isso. Mas, como vocês todos sabem, não faz sentido fisiológico nenhum eu fazer terapia de sentido para estáfilo, para plasma negativo. Então, tem que ser para a população de BGN que é sensível ao carboidrato. Mesmo os resistentes, talvez não. Os resistentes têm aquela dúvida de fazer terapia combinada ou não. Você poderia botar tudo no bolo ou não. Uma coisa que eu achei também não sou a favor dele foi usar a estratégia metodológica de desfecho composto. A ideia de você usar o desfecho composto é você ter mais desfecho, ou seja, você escolhe 2 desfechos que, em tese, caminhariam no mesmo sentido, para você aumentar o número de desfecho e aumentar o poder estatístico. Mas, como você mesmo comentou, assim, joga GR multi R, não necessariamente vai caminhar no mesmo sentido do que aumentar, reduzir mortalidades. Então, a hipótese dele é que caminharia no mesmo sentido. Ele descreve isso nos elementos. É que tem uma ideia de um racional que, tipo assim, quando o paciente tem uma infecção, frequentemente não é só um agente. Às vezes tem uma colônia menor de um outro agente que tem alguma resistência, por exemplo, ao meropenem. E aí, teoricamente, para esse agente, se você não tivesse uma infusão intermitida, ele teria um efeito maior do que a infusão intermitente. E a infusão intermitente poderia selecionar uma pequena parcela das bactérias que era resistente ao meropenem, entendeu? É um racional que ele tinha. Eu não sei muito de onde ele tirou isso daí, né? Não, sempre quando você dá uma subdose terapêutica, mesmo que a bactéria seja sensível, que hoje você pode predispor a selecionar as resistentes dentre essas colônias venenosas. Nesse slide aqui mesmo, quando você faz a somatória, não bate. Provavelmente, ou mesmo o paciente isolou 2 germes diferentes, ou no momento uma cultura positivou com, sei lá, uma Klebsiella, em outro momento com um estafilococcus negativo. Então, eu acho que a crítica essa crítica é muito, muito válida, mas é muito difícil também você especificar que você está randomizando um paciente que é sensível ao meropenem e você já sabe disso desde o começo. Acho bem complicado de desenhar o que está assim. Mas você vai dar meu orientador. Daria para randomizar. Seria antiético. Não, sim, mas não é que é complicado, é mais difícil. Eu vou dar ceftriaxona para um braço e... Não, mas assim, muito mais trabalhoso, né? Mas assim, aí você conseguiu identificar 72% daqueles total da amostra. Assim, ele recrutou 600, mas o Bling vai recuperar 7 mil. 7 mil. Então, se você pegar 72% de 7 mil, dá um pouco razoável, assim, você... Esse 68 aqui vai ser maior, né? Você faria factível, você fazer um estudo de randomização, depois que você sabe o resultado da cultura, entendeu? Então, pista no número de pacientes, recrutamento e tal. Acho que daria pra fazer a ideia do Paulo. Daria pra fazer a ideia do Paulo, tipo, randomizar o cara depois do microbiológico. Aí a gente viu que, tipo, 72% conseguiu identificar. 72% de 7 mil, bastante. O problema de randomização depois é porque que ele recebeu antes pode ter... O efeito também pode... Porque também poucas pessoas esperam ser a cultura para ir mudando e sempre dá, né? E geralmente quem recebe meropenem recebeu outro para estar lactando com ele no meio da família. E, bom, desfecho primário, o que vocês acharam? Qual que a amostra? Falta da análise da curva do PCR, né? Vocês acham de ser colonizado por TR?
Essas acho que são. Correto. Não seja centrado no paciente, assim. Nem sempre é clinicamente relevante. Não necessariamente, né? Não dá para misturar isso aí. Se seja composto, ele é bizarro. Você não pode misturar morte com polarização. Tem sentido assim, entendeu? Então, isso, a meu ver, assim, quando eu vi que misturou os dois, eu já brochei já para isso. Quando você Mas tudo bem, aí você vai ver a morte. Randomizou 600 pacientes, você vai ver morte. Né? Mas aí o que eu queria saber, na verdade, são os outros. Mas o que atingir no desfecho, você vai ver, é 90 contra 90. Terço do desfecho foi a morte, que é mais. Porcentual, 2/3 do estudo, uma cultura, né? O estudo fala de genes. Exato, então, é uma coisa que. Distancia da realidade. E aí a outra questão é, vocês acham que o impacto do paciente adquirir discutir vocês acham que o problema é o uso individual de meropenem? Ou são outras práticas da UTI? Eu vi poucas, não consigo enxergar grande diferença se você fizer quanto isso vai gerar um fator resistente, considerando que as nossas resistências estão muito mais contaminação cruzada, de excesso de antibiótico. Seja um jogo de criação que o Lucas falou. Como vocês poderiam... O racional microbiológico existe esse. No indivíduo, se você escolher a subdose, você pode selecionar esse racional. Mas na prática, vocês sabem se influencia o paciente de clínico de ou não, eu tenho um gene. Para ver colonização, concordo plenamente. Para se colonizar com é muito mais importante uma intervenção no cluster na UTI do que uma doença individual. Então, isso é uma outra coisa que eu acho totalmente furado esse desfecho individual. E ainda misturar com morte. Eu acho totalmente furado. É um desfecho para analisar, eu acho que mas é um desfecho terciário lá, para ver se mudou alguma coisa ou não. Mas não é nem primário nem secundário, porque ele não é secundário passivo. E os outros desfechos? Dias livres de antibiótico, dias livres de UTI. Acho que eles são desses multifeitos agora, tem aquele taxa de sucesso de infecção, né? Você acha que é o negócio mais válido, tipo, de tratamento de infecção, assim, né? Isso aí. Ele até coloca de clínica de bactéria, no meio na estudo, de retratamento. Eu acho que isso aí é coisa para estudo de pneumonia não grave. Assim. A pneumonia que interna no hospital. Porque para a UTI, não importa se ele teve problema biológico, mas morreu. Sim. Mas é um desfecho que geralmente você bota em todo tipo de infecção, para saber se teve problema biológico. Pensando em mortalidade, eu deve show. Você acha que tá para clínica e microbiológica, né? Você pode assim, melhorou clinicamente e você pode fazer terapia microbiológica. Recoleta a cultura depois de X tempo e esse bicho versão. Esse aí vai ser uma alternativa, assim, de um desfecho para esse estudo de mortalidade também, óbvio, você vê, né? Assim, do jeito que a gente está falando aqui. Até porque ele sabia também que você ficou composto, né? O desfecho. Que melhor. Eu tenho uma mortalidade mais alta de 10%, né? Não, sim, mas ele mesmo coloca, assim, quando ele coloca o desfecho composto, eu acho que ele está prevendo que a mortalidade isso é neutro, né? Isso é neutro composto. Senão ele faz só a mortalidade, né? Agora, se você fosse quem dá o dinheiro para fazer isso para você estaria vendo isso? Eu não sei. Eu não tenho dinheiro. Eu vou te fazer a pergunta que o pessoal faz. Se você tivesse 10 milhões de euros, você investiria nesse estudo, nesse desenho? Essa pergunta. Agora estou sendo talvez crítico demais, mas eu acho que isso aqui é realidade direta. É um estudo underpowered para responder a pergunta que eu quero. Tudo bem que eu entendo a população ser a suspeita, mas o que importa no fim é que tinha um bicho sensível ou não à bactéria. Então, eu acho isso tudo aqui todo claro. Mas eu queria muito ver o... Dá para ver o paper ali?
Só para ver o desfecho dos dias de visita. Precisa dar. Aí. Então, a oportunidade não está disso, 42% dos dois grupos. Dias vivos e livres de antibiótico, igual. Dias vivos e livres de UTI, igual. Então, acho que são os desfechos aí que são interessantes para a gente saber, né? As pessoas não vão colocar, né? Bom, tudo bem. E aí o estudo é neutro. Aí, motivos para o estudo é neutro. Vocês já levantaram alguns. Porque a população do estudo não se beneficia da intervenção. É uma das coisas só. Concordo com vocês. Mas eu ainda acho que para fazer o estudo teria que ser como fizeram mesmo. Só que eles tinham que falar assim, putz, eu espero que 50% vai isolar BGM, vai ser sensível a carbapenêmico, e aí ele teria que fazer o estudo desenhado para esses 50%. Mas aí, e aí você estratifica na randomização para isso. Então vai levar o amostra lá para cima, para vencer. Aí é tudo que eu vou fazer. Mas os motivos para isso ter sido neutro. Talvez também seja meio que chamante ser da infusão da droga e a resultaridade assim. E 12% assim, mortalidade. Mesmo o impacto em adquirir o TR, o impacto geralmente não seria individual. Eu esperaria muito pouca diferença em aquisição de TR. O que importa mais a prática da UTI do que o paciente em si, né? Que a intervenção que ele está recebendo. Tá? As duas coisas, tudo foi feito para ser neutro. Né? O paciente e tudo mais. Então, poder, população-alvo não era bem a população que a gente gostaria, né? Mais alguma coisa mais? Eu acho que essa, tipo, não tenho certeza da concepção séria. Eu não tenho certeza se eu estou realmente comparando coisas diferentes. Então, econômico de evidente, e acima do que também. Eu acho que um tipo bem menor, né? Eu acho que deixa de ser prático. Não, faz sentido. Eu acho que até uma coisa que os autores trouxeram, não foi? Por isso da concentração. Mas eu acho que a gente tem que trazer um pouquinho para a prática. A gente mede. A gente não mede, né? Então, eu espero do estudo que ele não meça mesmo, porque não é uma coisa amplamente disponível. Tá? Então, mas eu concordo com você. Pode ser uma potencial explicação. A gente assume, é um pressuposto, né? Você assume que a infusão contínua vai atingir o tempo de sobrevivência adequado, certo? Se você assume com base em estudos prévios. Talvez isso não tenha sido verdade nesse estudo. É justo, mas a gente não vai ter esse dado para saber. Então, a referência aí, Rodrigo, foi o Target, foi publicado no passado. Ele fez esse equipe caso, guiado por micro. Ele pegava o micro da bactéria e a bactéria mictal, então ele jogava isso 4 vezes acima do mictal, na concentração séria de mictal. Ia guiando a infusão contínua com base nesse micro. Versus do que não fazia isso. E também teve diferença. Mas assim, foi um estudo pequeno e tal. Aí acho que se você fizesse isso, talvez em larga escala, assim, não sei. Mas eles fizeram isso. Por isso que eu achei legal essa ideia que eles fizeram. Então, acho que poderiam traduzir para um estudo maior com essa ideia. Um estudo pequeno, então. Tem poucos centros que têm estudado isso e eles conseguem dosar, entendeu? Não é todo lugar. Aqui a gente não tem para prática clínica, mas o pessoal da bioquímica da USP dosa algumas. Daria para fazer um trabalho nesse sentido. Bom, moral da história, o estudo que foi feito para ser neutro. Eu falei uma besteira para vocês, não daria para a gente praticar na randomização. Eu estava aqui repensando. Porque você não sabe o estado do estudo. Na hora de randomizar, você tem que dar o estado. Mas daria para você. Você poderia especificar a priori para fazer análise ajustada ou para isso. Mas aí o N tem que ser muito grande para garantir que dentro desse subgrupo os grupos estivessem queimando-se. Você teria que fazer isso. Só daria para fazer isso com ajuste estatístico. Se a gente, por exemplo, uma situação de suspeita de infecção de foco abdominal, que aí
que deve ter taxa de ser negativo. Aí você vai ficar, não vamos conseguir. Pensando em aumentar a probabilidade de risco. Faz sentido. Ou ser uma forma de enriquecimento, né, prognóstico, né? Porque você na hora de enriquecimento preditivo, né, que são as duas formas que você pode fazer. O preditivo é aumentar a chance do tratamento naquele paciente bem feito. Né? Você quer que seja infecção de protegênica. Né? Então, se você utilizar... Isso não precisa ser um modelo complexo, pode ser isso mesmo. Pegar a foca do nada. Só que ao mesmo tempo também o perfil de pacientes tuberculosos que é muito difícil fazer isso. Porque são pacientes que o grosso é infecção relacionada à assistência à saúde. Exatamente. Tem infecção de corrente sanguínea e pneumonia, né? O 600 baixaram. Então, mas aí são trade-offs. Quando você faz isso, aí você reduz o N, você aumenta a chance de ter um efeito, mas ao reduzir o N você pode perder poder. Estender os produtos. Então, o que o Paulo está falando, poderia randomizar depois que saiu essa solar, os antibióticos e tal. Já que a gente sabe quais antibióticos prévios que ele usou, quando a gente randomizasse, a gente podia praticar com base no antibiótico que ele deu prévios. Para ficar equilibrado. Pode ser, mas o problema é quando que ele usou de rápido. Aqui, a população de 2 dias. Se os 2 dias que ele estava usando meropenem antes de forma intermitente ou contínua. Por isso. Isso aí. Eu, sinceramente, eu não sei se precisava excluir carbapenemia prévia, porque a intervenção não era dar ou mudar carbapenemia. Aqui eles excluíram, acho que pelo risco de ser um germe resistente à carbapenemia. Acho que foi mais esse o racional disso aqui. Por exemplo, se você vai mudar a intervenção daqui a 3 dias, eu não sei o quanto que você, se for nas 46 horas, não já vai ter contribuído para a cura microbiológica e talvez você vai caminhar para outra neutralidade. Né? Quem mistura isso acha que os desenhos tradicionais de estudo não são suficientes para responder essas perguntas. É essa confusão que a gente está tendo aqui. Pô, não era bem o que eu queria, né? Então, o pessoal acha que você randomiza para uma estratégia, e aí, dependendo do resultado, ela é avaliada para mimetizar mais um pouco da clínica mesmo. Então, o quinto daí, isso acha que o ideal seria ser uma plataforma e o paciente poder ter randomizado mais de uma vez, né, para ele poder ir mudando de estratégia ao longo dentro do estudo. Só que aí você precisaria de eles enormes, né, para você conseguir ter essas transições. Bom, se a gente for analisar pragmaticamente agora, do ponto de vista de... Putz, no fim, vamos trazer para a pergunta do dia a dia, que é um pouco que você falou. Na prática, a gente está empiricamente. Então, ele realmente é meu. Ele chegou no resultado que é bem esperado, mas pelo menos é uma exposição entendeu. Agora, quem é a favor da infusão estendida vai se convencer com esse estudo? Não. Quem é a favor da intermitente vai se convencer? Vai se convencer. Eu acho que sim. É isso que eu acho eu acho que traz isso. Quem faz intermitente vai falar, tá vendo? E não faz diferença. Mas aí, assim, por que a gente faz pesquisa clínica? Qual é o objetivo de você fazer um estudo clínico? Nas contas. Para mudar a prática, né? Para mudar a prática. Trazer dados para. Mas para mudar a prática, o que você precisa? Não, mas você precisa gerar uma evidência que seja suficientemente convincente para você poder mudar a prática. Se ela não é suficientemente convincente, esse estudo não foi desenhado para ser isso que eu estou dizendo para vocês. Ele foi desenhado para fazer um estudo sobre isso. Mas não é para ter poder suficiente para responder essa pergunta. É por isso que os australianos são um grande exemplo. Os caras sabem que para responder essa pergunta eu preciso de 7 mil. Não é quentinho que eu vou resolver. Entendeu? É muito melhor você juntar um monte de órgão que pode financiar e fazer um estudão do que fazer um monte de estudinho. Tudo bem, o estudo é grande, são 600 pacientes, não é tão pouco, mas não é o suficiente para responder essa pergunta. Então, isso aqui é melhor gastar esse dinheiro dando comida para as pessoas do que fazer isso aqui. Não, é sério mesmo. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de crítica em relação a isso também. E aí fala assim, os estudos de terapia intensiva são todos esses. Bem, tem estudos que é importante a gente saber. A glicemia aqui ou aqui, né? Então,
gente teve muita coisa aí que ajudou. Agora, esse estudo em si, ele foi feito assim, né? Se detectasse alguma diferença, também não ia ser convincente o suficiente para afirmar que aquela diferença do braço. Último ponto, vocês entenderam o double dummy? Você explicou muito bem, Luiz. Todo mundo entendeu? Você consegue pensar em outro exemplo? Outra situação? Você poderia ter que fazer um double dummy? Não em UTI, pensa fora da UTI. Por que ele usou o double dummy? Qual que era... O que ele não poderia fazer só no cego normal? Que é diferente do tempo, não é só o remédio. Na verdade, Posologia é remédio, diferente, claro. Ok, então, por exemplo, se você vai fazer um estudo... É um dos motivos. Você vai fazer um estudo de... Bem clássico é quando você vai estudar terapia inalatória, por exemplo. Para asma e epilepsia. O Spiriva é a MECO. O Alenia, sei lá, é cápsula. Isso mesmo. Então não tem como você comparar. Então você tem que fazer um placebo de Alenia e um placebo de Spiriva e você tem que dar os dois para os dois. Então a ideia é essa. Então, é só pensar assim, esse conceito se aplica a várias situações onde não tem como você fazer um placebo igual. Então, em vez de você fazer um placebo, você faz o dobro de coisa. Dá as duas coisas para todo mundo, mas uma é placebo e outra não. É essa, assim, uma forma de você passar no serviço para ser um estudo do cego. Eu fiz esse estudo clínico cego, agora se fizer isso. Você acha que não precisaria? Mas eles cegaram. O investigador, o paciente, que analisou. É isso? Porque, mas o que eu fiquei pensando também, começou, o desfecho dele seria mortalidade e o outro é resistência, que é o laboratório que vai te dar. Então, você pode que ele só dá acrescentando muito custo ali para tentar fazer um negócio assim. Em tese ele ficar mais bonito, mas não fez diferença. Eu acho que é uma consideração. O ideal é que seja cegado mesmo, né? O que eu pensei foi que... E aí você, pelo menos, você bloqueia assim, as co-intervenções ficam menos importantes. Né? Você se preocupa menos com isso. Entendeu? Isso, exato. Isso, Se ele quer provar muito que continua melhor, e quem usa continua, ele pode tirar o antibiótico mais cedo. Um grande custo a mais, tem coisa tudo dobrada. Você poderia investir esse dinheiro incluindo mais paciente. Quem gasta 100, gasta 1000. Não, mas ele tem que investir em outra coisa. Não, é isso, mas, gente, é isso mesmo. Quando você quer... São todos os trade-offs que vocês têm que fazer para fazer isso tudo com isso. Se eu investir nesse negócio de dólar sério, aí eu não precisaria ser sério. Não, exato. Tá querendo dosar o cara. Você vai chegar e dar se você é que a gente tiver a pena. Nossa, esse negócio tá contigo, vai virar top. Então, assim, onde tem um farmacêutico em perto, antifarmacêutico é tudo isso. Você pega tudo farmacêutico e... Aí o farmacêutico que vê a medicina... Vai estar perguntando, né? Que se fala francês, nós humanos, e depois, qual que foram... É todo... eles usam uma outra ferramenta lá. E eles fazem doses até 780. Faz doses bem diferentes. Mas seria legal fazer essa intervenção baseada no farmacêutico. Tá? Porque isso é uma coisa que, se você tem um protocolo bem definido, você não precisa gastar a sua energia mental para assistir isso. Melhor ter alguém ali que faz aquilo o tempo todo, vai fazer melhor que você ficar toda hora ensinando residente a fazer isso. Tá bom. Alguma coisa mais aí? Bem, eu acho que o estudo que vai trazer a resposta para a gente em relação a isso é o inglês. E aí, o que vai acontecer com o inglês? Porque você falou, tem lugares que só usam intermitente, né? Porque é mais caro usar o fusão contínua estendida. Porque você precisa da equipe, precisa dar bom. E tem lugares que já usam contínua. Se o estudo for neutro, vocês acham que quem usa contínua vai deixar de usar? 7 mil pacientes, né? Talvez. Aí eu acho que tem que gerar um convencimento.
E é interessante que isso aqui é baseado em estudos menores que mostraram um potencial benefício, às vezes se estudaram e tal. E o estudo anterior deles é o BRIC2, que eles observaram uma coisa que foi diferente daqui, que os pacientes que tinham função renal normal foram os que mais beneficiaram da insuficiência estendiva. E os que tinham função renal alterada, como droga acumula mais, aí o intermitente já resolve. Mas esse aqui, O BRIC2, se vocês quiserem, ficar no Blue Journal. mas acho que esse foi o que mais beirou E aí foi o contrário. Não. É isso que eu achei estranho, porque o paciente que tinha o intermitente e disfunção renal, ele teve mortalidade maior. O contrário do que foi observado no Dublin, BRIC2. entendi. O BRIC2 era o contrário, que não tinha disfunção Uhum. renal, parece que se beneficiou mais da infusão contínua. Aqui foi o contrário, que quem tinha disfunção. Mas ele estratifou por diários, porque eu não vi ele botando nada de diários. Eu também não vi, nem no suplemento, não vi nada. Nada sobre. Começaram uma coisa. Eles falavam só clearance menor que 50 pontos. Mas ele não botou, ele faz. Tantos foram para diários, tantos fizeram diários. Então, eles poderiam então, tirar Não vi. mais de médio. E ele fazia intermitente, ele iria pior. Né? Seria uma coisa. Bom. É isso. Então, aqui quem usa intermitente pode ficar feliz. Esperar o Blink 3. Quem usa contínuo, não se vai se convencer. Valeu, Luiz. Valeu, cara. Obrigado.